Graça e paz, igreja abençoada, homens e mulheres de Deus, que bênção podermos estar juntos em mais um culto. E hoje, de uma forma especial, teremos a ministração da Santa Ceia. Esteja já preparando os elementos aí, para que daqui a pouco juntos celebremos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos orar, queridos, vamos abençoar esse culto, com certeza será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, abençoamos esse culto, entregamos ao Senhor esse momento tão especial. Vem sobre nós, vem sobre essas vidas que estão conosco nessa transmissão, Pai. Invada, Senhor, cada coração, entre em cada coração, ministra cada coração, entre nesses lares, que essas pessoas sintam, Deus, ministradas pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te queremos nessa noite, nós te buscamos e nós te celebramos, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Amém. Senhor, nós oferecemos o nosso louvor a Ti, a nossa adoração. Nós entregamos, nós entramos nos Seus átrios, nós entramos na Sua presença com hinos de louvor, com cânticos de gratidão, porque Tu és bom e Tu és maravilhoso, Senhor. Nós queremos honrar e exaltar o Seu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão dispostos a louvar a Deus nessa noite? Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, amém? Esteja em contato conosco através dos comentários e adore, dance e pule na presença do Senhor, porque você é livre para dançar e para cantar, amém? Vamos lá. Sempre
ser louvado. Serei salvo dos meus inimigos. Pela sua maravilhosa graça, nós somos restaurados, nós somos resgatados. Quantos confiam nessa maravilhosa graça do Senhor que nos salva? Amém? Vamos cantar com alegria também, que a maravilhosa graça do Senhor nos resgatou. Amém, vamos lá. Sorte é o meu amado.
Deus. Amém. Maravilhosa graça do Senhor que nos resgatou. Nós éramos cegos e Deus nos fez ver. Estávamos perdidos e fomos encontrados por essa graça. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força. Através do sangue de Jesus derramado lá na cruz, nós temos vida. Você tem vida hoje. Você tem vida através do sangue, através do amor de Jesus. Nós estávamos destinados à eterna perdição, a estar separados eternamente de Deus. Mas Ele tinha outro plano. Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse era o plano de Deus, e Jesus veio e morreu. Ele pagou o nosso pecado, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Agora cabe a mim e você entregarmos a nossa vida, tomarmos posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Adore o Senhor nessa noite. O céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Aleluia. Filho de Deus, Ele é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Amém. Graça e paz, Igreja de Jesus Cristo. Sabemos que o nosso Senhor Jesus morreu naquela cruz para nos libertar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Ao lado de Deus, iremos estar para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo à Igreja de Roma. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 12. E já estejam daí preparados para que daqui a pouco possamos celebrar a ceia do Senhor juntos. Um momento como igreja de comunhão, ainda que não podemos estar juntos aqui no templo reunidos, mas nós podemos nos lares estar ministrando a Santa Ceia, você aí com a sua família, no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Daqui a pouco nós vamos então participar da ceia. Romanos capítulo 12, versículo 12, Deus tem uma palavra para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Meu Pai, obrigado pela sua palavra. Que palavra tremenda, que tem o poder de corrigir, de abençoar, de fortalecer, de suprir, de sustentar, de encorajar. A sua palavra é vida, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com cada um, Pai, com esses que estão nos assistindo. Papai, aonde essa palavra está chegando, que essas pessoas sejam fortalecidas em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa palavra hoje é vencendo nas tempestades da vida. Vencendo nas tempestades da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todos nós passamos por tempestades? Sim? Com certeza. Talvez você esteja passando por uma nesses dias. Talvez você já enfrentou algumas no passado. Com certeza virão outras no futuro. Tá certo? Não estou aqui profetizando, mas estou dizendo uma realidade. Tempestades fazem parte na vida do cristão, do homem de Deus e da mulher de Deus, em nome de Jesus Cristo. Agora, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Tempestades podem nos destruir ou nos construir. Vai depender de como nós reagimos no meio da tempestade. Ela tem o poder de destruição, ou podemos aproveitar esse momento de tempestade e construir, ou reconstruir. Por exemplo, vocês conhecem a história de Jó. Esse patriarca, esse homem antigo, a história, né, uma das histórias mais antigas da Bíblia. Quantos de nós sabemos da tempestade que esse homem passou na sua vida? Meu Deus, que dias difíceis, quantas lutas, quantas notícias ruins, mas essa tempestade não destruiu a fé desse homem, essa tempestade não destruiu os projetos e os sonhos desse homem, ainda que ele passou por dias tão difíceis, por dias, queridos, que nós não temos como imaginar, mas esse homem aproveitou dessa tempestade e construiu uma nova história, construiu uma família, e a sua vida foi bem sucedida em nome de Jesus Cristo. Como não lembrar também de Ruth? Lembra dessa moabita? A Bíblia diz que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, eles mudam para as terras de Moabe, porque em Belém a fome havia chegado.
A tempestade havia chegado ali, o dia mau havia chegado ali, as lutas vieram ali, e eles então partem para as terras de Moabe. E chegando naquela terra, Elimeleque morre, e os filhos de Noemi casam com duas moabitas, Ruth e Orfa. Passados-se 10 anos, a Bíblia diz, a tempestade invade aquela casa novamente. Os filhos de Noemi morrem, e essas duas jovens moabitas, elas agora são viúvas. Que luta, queridos, que dificuldade. Mas o que Ruth faz diante dessa tempestade que estava sobre a sua vida? O que é que Noemi faz diante dessa tempestade? Elas poderiam jogar tudo para o alto e ver a destruição, ou então nós vamos construir algo novo. Nós vamos dar a volta por cima. E a Bíblia diz que Noemi ficou sabendo que Deus havia visitado as terras de Belém, e ela retorna, e nós conhecemos a história, Ruth retorna com ela. E ali, nas terras de Israel, Ruth, então, constrói a sua vida, mesmo passando por um dos momentos mais difíceis, chamado tempestade. Poderíamos falar aqui de muitos outros exemplos na Bíblia, de pessoas que, mesmo em meio à tempestade, elas aproveitaram as situações que talvez pareciam que não tinha mais jeito e solução, e elas conseguiram construir algo. Será que Deus não está falando com você e comigo nessa noite? Nessa tempestade que você está passando e atravessando, com Deus nós podemos construir, nós podemos erguer, nós podemos ser mais do que vencedores, em nome de Jesus. Agora, preste atenção aqui comigo. A Bíblia nos ensina, queridos, que no meio desse caminho que nos leva ao céu, haverá tribulação, haverá tempestade. Nós, no dia que aceitamos a Jesus Cristo aqui, nós recebemos a promessa de que um dia nós estaremos na eternidade com Deus, no céu, morando para sempre com o nosso Deus. Aceitamos a Jesus aqui, temos a promessa aqui, mas este caminho aqui, a Bíblia diz que para chegar aqui no reino de Deus, nós iremos passar por algumas tribulações. Vamos ver na Bíblia, Atos, capítulo 14, livro de Atos, capítulo de número 14, versículo de número 22, olha o que o autor de Atos aqui escreve, Atos capítulo 14, verso 22, confirmando os ânimos dos discípulos, olha só, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, aflições, tempestades, nos importa entrar no céu. Olha o que ele está dizendo aqui, queridos, as tempestades fazem parte da caminhada do cristão. A tempestade, a luta, a dificuldade faz parte. E isso daí não é uma punição de Deus na sua vida, não. Não é porque você está servindo Deus, eu estou servindo Deus, fiel ao Senhor, que nós não estamos sujeitos a passarmos por tempestades. Lembra do que eu falei de Jó? Quando nós estudamos o livro de Jó, logo no capítulo 1, o próprio Deus faz menção do caráter desse homem. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha, queridos, o caráter deste homem. Mas esse homem com esse caráter abençoado por Deus e sendo elogiado pelo próprio Deus, ele não estava imune às tempestades. O que Atos está dizendo aqui é que eu e você, quando aceitamos Cristo aqui, estamos focados em chegar na eternidade nos céus. Nesse caminho haverão dias de tempestades, haverão dias de sol, haverão dias de alegria, haverão dias de brilhos, mas haverão dias também de trevas, de escuridão, de lutas, dificuldades. E aí, queridos, como eu e você nos portarmos nessa tempestade, nós iremos ser destruídos ou iremos construir? Vocês estão entendendo? Dê um glória a Deus, dê um aleluia, digite aí, mesmo em meio à tempestade, eu posso construir junto com o meu Deus. Amém, queridos? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mais queremos quando estamos atravessando uma tempestade? Pare para pensar e responda aí. O que mais nós queremos quando estamos atravessando uma tempestade? Possivelmente, a maioria de nós iremos responder, sair dela, com certeza. Talvez essa seja uma das respostas mais óbvias. Com certeza, pastor, o que eu mais desejo é sair dela. Amém, isso é importante. Mas preste atenção aqui. Você sabe que eu e você temos que desejar também algo? É estarmos firmes quando estivermos no meio da tempestade. Nós precisamos, queridos, não vacilar. O que nós lemos aqui, nesse texto, eu quero voltar aqui com vocês de Romanos, capítulo de número 12.
Romanos capítulo de número 12, versículo de número 12, está escrito aqui, olha: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. A tribulação vem, mas que nós sejamos perseverantes nessa tribulação, perseverantes na oração, assim nós iremos vencer. Persevere na tribulação. Deus tem grandes coisas para nós em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Então, o que nós mais queremos quando estamos atravessando uma tempestade? Que ela logo passe, mas que principalmente eu possa estar firme com o meu Deus, sendo fiel a Ele. Agora aí, preste atenção aqui. Existem vozes também no meio da tempestade. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem ouvido? E a quem você está ouvindo nesse período de tempestade? Ô irmãos, preste atenção aqui. Se existe uma coisa que complica, é quando você está passando por dias difíceis, e alguém começa a falar: olha, as coisas vão piorar, eu acho que você não vai conseguir não, olha, cuidado, hein, eu conheço o final dessa história. Para com isso, não empreste os seus ouvidos para pessoas negativas, nós vamos ver isso daqui a pouco. Não, queridos, no meio da tempestade, ouça aquilo que te dá esperança. Lá diz em Lamentações, capítulo 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Queridos, traga versículos da Bíblia, comece a ver, comece a trazer os livramentos que Deus lhe deu. Ei, preste atenção aqui. Davi chegou diante do rei Saul, e a nação de Israel estava diante de uma tempestade violenta, uma tempestade chamada Golias. O povo estava com medo, o exército estava amedrontado, o próprio rei Saul não sabia o que fazer. E ali chega um pastor, Davi, um homem sem nenhuma experiência de guerra, mas com muita experiência com o Senhor das guerras. Amém? E Davi, ele fala o seguinte: olha, Saul, teu servo vai lutar. Sabe por quê? Porque o Deus a quem eu sirvo me livrou das garras de um urso, das garras de um leão, e esse Deus a quem eu sirvo me livrará desse gigante. Ele vai me dar vitória nessa tempestade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Preste atenção, queridos. Davi, ele lança palavra positiva, ele lança palavra de bênção, ele traz à memória aquilo que Deus estava fazendo nele e através dele. Preste atenção aqui, queridos. Quem você tem ouvido ou o que você está ouvindo nesses dias difíceis, isso pode te colocar para baixo, isso pode te desestimular. Então, cuidado, não empreste os teus ouvidos para notícias ruins, não, em nome de Jesus Cristo. Cria uma expectativa. Deus é com você, Deus é por você. A palavra de Deus se renova a cada dia em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, o que fazer para vencer durante as tempestades? Primeira coisa, diga aí comigo, ou digite: não ser dominado por pensamentos negativos. Isaías, capítulo 21. Isaías, capítulo 21, nós vamos ver aqui, dentro da palavra de Deus, Isaías capítulo 21, versículo 4. Pensamentos negativos é uma força que destrói, queridos. O pensamento negativo é uma força, e é uma força que destrói. Então, olha o que está escrito aqui em Isaías 21, versículo 4. O meu coração se agita. Será que isso acontece com você, quando está passando por tempestade? O meu coração se agita, o horror apavora-me, a noite que desejava se me tornou em temor. Preste atenção aqui, diante da tempestade, não permita que o inimigo, ou que situações, ou que pessoas comecem a trabalhar na sua mente de forma negativa, aonde você começa a viver apavorado, com medo. Não faça isso, em nome de Jesus Cristo. Quando a tempestade vem, quando os dias difíceis vêm, quando as lutas vêm, persevere em Deus, comece a colocar na sua mente pensamentos da palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8, o que é que deve ocupar a nossa mente? Procura lá, em Filipenses 4, 8, que você vai ver o que tem que ocupar a nossa mente, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que, que está dentro da palavra de Deus, é de boa fama. Queridos, se algum louvor há, se alguma virtude, que isso ocupe a nossa mente precisa estar cheia da palavra de Deus. O que fazer
para vencer em meio à tempestade? Não ser dominado por pensamentos negativos. Quais são os pensamentos que têm te dominado nesses dias? A gente tem sido muito repetitivo aqui, nesses dias tão difíceis pelos quais nós estamos vivendo. O diabo quer aproveitar essa situação e lançar pensamentos na sua mente e ali gerar uma fortaleza. E uma fortaleza, uma vez que ela é instalada aí, se torna mais difícil você se livrar desses pensamentos negativos que têm o poder de destruição. Por isso, queridos, coloque na sua mente palavra de Deus, textos da palavra de Deus. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece, em nome de Jesus Cristo. Aleluias! O que fazer para vencer durante as tempestades? Segunda coisa, diga aí, não desistir. Isso mesmo. Por que você está pensando em desistir? Isso, Deus está falando com você nessa noite. O Espírito Santo te conhece. E Ele está te falando, por que desistir? As lutas são grandes. Irmãos, o vento forte da tempestade incomoda. Muitas vezes esse vento forte, ele faz com que as árvores se curvam, chega até quase tombar. O vento é forte, queridos. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versos 24 a 28, quando Jesus Cristo está falando sobre os dois fundamentos. Ali ele diz que a tempestade veio e bateu contra aquela casa. E aquela que estava edificada em Cristo, ela suportou a força do vento, a força da tempestade, a agressão da tempestade. E o que Deus quer que você e eu façamos é isso, queridos. Nós estamos em Cristo, nós estamos alicerçados na palavra. Nós não vamos desistir em nome de Jesus Cristo, amém? Olha segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo de número 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo de número 7. Qual é o contexto aqui? Senaqueribe, ele quer invadir Judá, ele quer entrar nas terras do povo de Deus. E ali Senaqueribe, o rei da Assíria, ele tinha destruído vários reinos, e ele achava que ele era invencível, e ele diz, qual Deus de vocês, ou qual Deus pode impedir a minha ação? E a nação ali, o rei Ezequias, estava vivendo uma tempestade difícil naqueles dias. Porque ele sabia que realmente o que o rei havia falado, Senaqueribe, era verdade. Ele passava como um rolo compressor, destruindo tudo e a todos. Mas quando Ezequias busca ao Senhor, vem uma palavra. E essa palavra é transmitida ao povo. Verso 7, segundo Crônicas 32. Olha a palavra para você e para mim. Que nós não vamos desistir. Esforçai-vos. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais. Nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Porque há um maior conosco do que quem está com ele. Olha o verso 8. Com ele está o braço do homem, o braço da carne, que é limitado, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Preste atenção, descanse nas palavras do Senhor dentro dessa tempestade que você está passando. Descansa. Com eles está o braço do homem, está o braço da carne, aquele que acha que é invencível, mas contigo, comigo, conosco, está o braço de Deus. Esse braço que é operante, que é poderoso, que não conhece derrotas. Esse é o Deus que luta por você e por mim. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 64, versículo 4, desde a antiguidade, nunca se ouviu falar e nunca se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Ei, você espera em Deus? Você confia em Deus? Ele está trabalhando. Não desista, queridos, ainda que os ventos são fortes, mas nós somos como palmeira, árvore cuja as raízes são profundas, e nós permanecemos firmes, mesmo diante dos vendavais da vida, das tempestades que têm vindo sobre nós. Conosco está o braço de Deus, amém? O que fazer para vencer durante as tempestades? Terceiro conselho, Atos, capítulo 16. Eu particularmente gosto muito dessa passagem, gosto no sentido da experiência desses dois homens de Deus, Paulo e Silas.
Queridos, preste atenção, Paulo e Silas estavam pregando a palavra, estavam fazendo a obra de Deus. Mas pastor, se eu ando com Deus, se eu sou fiel a Deus, se eu sirvo a Deus, se eu abrir mão de tanto pecado para servir ao Senhor, eu ainda passo por tempestade? Passa. Lembra que nós lemos aqui? Necessário é que antes de chegarmos no reino de Deus, passemos por tribulações, por tempestades, por lutas. E Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho. Era algo que Paulo amava fazer. Em Atos 20, 24 ele diz isso: não tenha minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a carreira e o ministério pelo qual eu fui chamado de pregar o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Esse era o alimento de Paulo, era fazer a vontade de Deus. E Paulo estava ali fazendo a vontade de Deus. Mas ele passou por uma tempestade. Os homens pegam Paulo e Silas, batem neles, chicote, judiam deles, colocam eles numa prisão. Eu não preciso te explicar aqui como é, você tem ideia de tamanho sofrimento. Mas olha o que diz o versículo aqui de número 25, de Atos 16. Enquanto tudo isso tinha acontecido, Paulo e Silas presos, talvez com fome, não sei se estava com frio, cansados, com dores. O que se fazer para que a gente não caia na tempestade, mas para que a gente esteja firme? Diga assim comigo: orar, louvar e adorar. Olha, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, diga, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aqui, esse é o Deus que eu e você servimos. O que parece loucura para as pessoas, como é que um homem de Deus, uma mulher de Deus, passando por dias tão difíceis, pode erguer a voz para os céus e louvar a Deus, e adorar a Deus, e falar com Deus? As pessoas não entendem essa palavra de 1 Coríntios 1,18, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Nós que somos salvos, ela é poder de Deus. É o poder de Deus que se manifesta nas nossas vidas. Esses dois homens aqui, eles experimentaram algo, queridos. Mesmo diante da tempestade, eu quero te dizer que de repente está chegando para você e para mim. De repente está chegando o livramento. De repente está chegando a sua prosperidade. De repente está chegando a cura, o milagre, a restauração. De repente está chegando essa porta de emprego, essa causa que está na justiça em pendência. De repente está chegando. Olha o que diz aqui no versículo 26. E de repente sobreveio um grande mover de Deus, um grande terremoto, sacudiu aquela prisão, as cadeias caíram. De repente a libertação que você tanto anseia, ou seja, por você ou por alguém, está chegando. De repente. Queridos, creia, quando eu e você oramos, louvamos a Deus e adoramos, os céus se movimentam. Oh, xaralabari, aralaxerelebori, alabares, ecalaxori, andaralabares. Os céus se movimentam, Deus age, Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, diz a palavra de Deus. E Deus falando para os anjos: abençoe aquele ali, olha para aquela ali. Queridos, a resposta, o de repente está chegando. Agora eu e você precisamos construir nessa tempestade um altar a Deus. Lembra de Elias? Quando a nação de Israel estava num declínio espiritual, a maior parte da nação de Israel tinha dado as costas a Deus, adorando a Baal, a deuses falsos. E Deus, no meio daquela tempestade terrível que estava havendo em Israel, Deus levanta um homem chamado Elias, e esse Elias levanta o altar de adoração, de comunhão, de oração a Deus, que estava quebrado. Em meio à tempestade, se o seu altar está em ruínas, restaura, porque virá fogo, virá fogo. Preste atenção, queridos, o fogo vem depois que o altar está restaurado. O fogo vem depois que há sacrifício no altar.
Na maioria das vezes nós queremos fogo, poder, milagres, sinais, mas nós não queremos restaurar o altar. Nós não queremos pagar o preço. Deus está nos chamando. Mesmo que as lutas se intensificam, que a tempestade está forte. Preste atenção. Deus é com você. Deus estava com Paulo e Silas naquela prisão. Em nome de Jesus. Quarto. O que fazer para vencer durante a tempestade? Digite aí, confie em Deus. Deus está agindo. Deus está agindo. Salmo 125, versículo 1, um texto muito conhecido. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como em volta de Jerusalém. Olha só, o Senhor, os montes como eles estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então, olha aqui, confie, Deus está agindo. Salmo 18, versículo de número 2. Salmo 18, versículo de número 2. O que fazer é confiar. Confie, confie. Eu confio no meu Deus. Olha o que o salmista aqui está dizendo. O que Davi diz, Salmo 18, verso 2. O Senhor é o meu rochedo. Queridos, sabe qual é o contexto aqui? Davi estava passando por uma tempestade terrível, a perseguição de Saul. Saul, de uma maneira implacável, queria pegar Davi de todos os jeitos. Mas olha o que Davi escreve: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Confie em Deus. Deus está agindo. Como eu falei agora há pouco, Isaías 64, versículo 4. O seu Deus, o meu Deus, trabalha para aqueles que nele confia, espera, acredita. Você confia em Deus? Olha o que Davi diz aqui: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é meu lugar forte, Ele é o meu libertador, Ele é a nossa fortaleza, em quem nós confiamos. Amém? Eu quero falar com vocês agora sobre 4 verdades concernentes à tempestade. E com isso eu vou terminar a palavra nesse culto. 4 verdades concernentes a tempestades que eu e você enfrentamos e que nós passamos. Pega essa boa notícia: a tempestade não é para sempre. Aleluia! A tempestade não é para sempre. Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem o quê? A alegria. Amém? Salmo capítulo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. A ira do Senhor dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ei, a tempestade dura uma noite, mas ao nascer o dia, ao começar o dia, está surgindo para você o de repente, o milagre, a cura, a intervenção divina. O sol vai voltar a brilhar na sua vida, na sua casa, na minha vida, na minha casa, na nossa família, no nosso ministério, no nosso emprego, seja onde for, no nosso casamento, no nosso relacionamento. O sol volta a brilhar, porque a tempestade não é para sempre. Aleluia! É uma verdade que eu e você temos que nos apropriar em o nome de Jesus Cristo. O choro pode estar durando aí um pouco, mas esse choro tem tempo de validade. Ele vai acabar e logo virá o sorriso, a bonança. Segunda verdade: Deus está com você. Você não está sozinho. Isaías capítulo 43, versículo de número 2. Isaías capítulo de número 43, versículo de número 2. Olha o que está escrito aqui, Isaías 43, versículo de número 2, um texto muito conhecido.
Segunda verdade, sobre a tempestade. Diga aí, Deus está com você. Deus está comigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Olha o que Deus está dizendo. Quando você passar pelas águas da aflição, da tempestade, Deus está contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Promessa de Deus. Tempestade não é para sempre. Tempestade tem o seu fim. Quando passares pelo fogo, a chama não vai arder em ti. Sabe por quê? Porque na tempestade, Deus está com você. Terceira verdade, diante da tempestade, diga aí, Deus é maior do que as tempestades que passamos. Aleluia. Deus é maior do que essa tempestade que você está enfrentando. 1 João, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Será que é aquele texto, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo? 1 João, capítulo 4, versículo 4. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Diga, o meu Deus é maior do que as tempestades que eu enfrento. Filhinhos, sois de Deus. Olha, que bênção ouvir isso. Filhinhos, sois de Deus. Deus está falando com você, meu irmão e minha irmã. Somos de Deus. E já tendes vencido o diabo, o maligno. Porque maior é o que está em vós, ou seja, em nós, do que está no mundo. Olha aqui que João está dizendo. Maior é Deus que está em você, que está em mim, do que o diabo, que está causando tanto reboliço, tanta coisa lá fora. Não tenha medo. Confie. Deus é maior do que essas tempestades. Eu tenho por mim, queridos, que Jó, durante a experiência que ele passou pela tempestade, quando ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu posso testemunhar como eu te conheço, meu Deus. A tempestade, ela tem o poder de gerar em nós experiências profundas com Deus, aonde nós podemos ver Deus dando livramento. Lembra que eu falei durante essa mensagem? Que voz você está ouvindo durante a tempestade? Eu me lembro agora de Paulo, se eu não me engano, Atos 27. Quando o contexto ali também era uma tempestade. Eles iam chocar, eles iam bater no navio que eles estavam com os rochedos. Havia uma tempestade muito grande. Mas veio um mensageiro do céu e falou com Paulo, e Paulo ouviu: nenhuma alma se perderá neste navio. Eu quero repetir mais uma vez, quem eu estou ouvindo vai exercer influência em como eu vou reagir na tempestade. Preste atenção, a Bíblia diz, maior é Deus que está com você, maior é Deus do que Senaqueribe, em nome de Jesus. E por último, eu quero ler um texto ainda, de que Deus é maior que a tempestade, Salmo 119, 143, eu quero ler esse salmo. É importante nós ouvirmos a palavra, lermos a palavra e tomarmos posse dos versículos da palavra de Deus. Aflição e angústia se apoderaram de mim. Olha o que ele está dizendo aqui. Às vezes no meio da tempestade, a angústia, a aflição pode se apoderar de ti. Mas olha o que ele diz, contudo, a tua palavra, os teus mandamentos são o meu prazer, que me fortalece, que me faz vencer, que me faz enxergar quando eu olho pela tua palavra. Preste atenção aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa Bíblia pequena. Olha aqui. Todos nós estamos passando por lutas, amém? Ok? Suponhamos que a tempestade está aqui, bem aqui à minha frente. Você sabe como eu devo olhar para a tempestade? Aqui está a palavra de Deus. Olhe a tempestade pela palavra de Deus. Não fique contemplando a tempestade.
Mas olhe pela tempestade, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus você vai ver que a tempestade ali, ela existe, ela é real, mas existe um Deus que juntamente com você vai te dar força, graça e capacidade para vencer aquela tempestade. Quando Eliseu, ele contava para o rei de Israel todos os segredos que o rei da Síria compartilhava com seus oficiais em segredo. E com isso, Israel se livrou de todos os ataques da Síria. O rei da Síria ficou bravo, possivelmente endemoniado. E ele manda um grande exército para capturar Eliseu, a fim de se vingar deste homem. A Bíblia diz que o moço de Eliseu sai para o lado de fora da casa. E ele olha aquela imensidão de exército e ele fica temeroso. Que luta, que tempestade nessa situação. Mas o profeta vai lá do lado de fora. E o profeta olha para aquela multidão com os olhos na palavra. E quando ele olha pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, o profeta diz ao moço: hoje você vai ver o livramento, porque mais são aqueles que estão conosco. Olha o exército de anjos, anjos do céu, carros e cavaleiros de fogo, a nosso favor. Aprendamos a olhar as tempestades pela palavra de Deus. Assim foi Caleb. Quando veio aquele relatório tão negativo, daqueles 10 espias, Caleb disse: eia, parem, vocês estão olhando com os olhos da carne apenas. Comecemos a olhar com os olhos espirituais, ou seja, com os olhos da promessa, aquilo que está na palavra. Olhamos para a luta, sim, para os gigantes, sim, mas quando eu coloco a palavra entre eu e a tempestade, essa palavra me fortalece, essa palavra me encoraja, essa palavra me faz vencer, em nome de Jesus, aleluia. E para terminar, a quarta verdade sobre tempestade é que Jesus venceu todas as tempestades, aleluia. E se Jesus venceu, nós vencemos porque nós estamos com Ele. João 16:33, Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Ei, preste atenção, você sabia que mesmo dentro de uma tempestade, nós podemos ter paz? Porque a tempestade faz parte desse mundo, muita luta, muita adversidade. Mas Jesus está dizendo, mesmo habitando nesse mundo, cheio de tantas incertezas e lutas, de tantos ventos fortes, contrários, você pode ter paz. E Jesus fala: tem de bom ânimo, não temas, tem de bom ânimo. Jesus venceu por você e por mim. E hoje nós podemos tomar posse. Vamos orar, vamos buscar o nosso Senhor. Eu já vou pedir para eles trazerem aqui para mim os elementos da Santa Ceia, que daqui a pouco eu quero orar em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco eu quero orar pelos elementos e vocês vão participar conosco desse momento tão maravilhoso, tão tremendo, tá? Deixe os elementos aí já preparados. Nós estamos aqui em 5, né? Os 4 irmãos do Ministério da Música, o Ministério da Palavra. E daqui a pouco, quando eu for orar pelos elementos, você vai colocar a sua mão aí e vai apresentar diante de Deus. E nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas antes, eu quero orar por essa palavra. Eu quero orar por você, que talvez ouviu, ou tenha ouvido tanta coisa ruim, e que se abateu. Talvez a mente negativa está fazendo parte da sua vida. Uma mente negativa, ela tem um poder de destruição muito grande. Mas hoje, nós vamos orar. E o Deus do livramento, o Deus de Israel, Ele vai te visitar, vai me visitar, em nome de Jesus. Não saia da transmissão, tem muito ainda de Deus. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me avalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor,
forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Tragédia vindo sobre mim, e mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. E pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, e és a esperança pra mim. Mas com o dia vem o sol, as tempestades virão, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, e ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Sim, Deus. Nós seguramos na sua mão nesse momento. Ei, preste atenção. Quem tem a palavra final a nosso respeito não é a tempestade, não é o diabo, não são as lutas, não são as dificuldades. Quem tem a palavra final a nosso respeito é Deus, é a palavra dele. E eu quero te dizer algo nesse momento. Para você que está vivendo uma tempestade, e de repente veio um grande terremoto, e sacudiu as bases daquela tempestade, e sacudiu as bases daquela cadeia, daquela prisão, e houve uma manifestação do poder de Deus, cadeias caíram, pessoas, todos ali foram libertos. E de repente, o de repente está chegando na sua vida, na minha vida. Está vindo o mover de Deus. Como nós cantamos e como está em Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro, ele pode durar uma noite toda. A tristeza, a angústia, a aflição podem durar uma noite toda. Mas pelo amanhecer, de repente vem. De repente de Deus vem, o poder dele vem sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ele te levanta, ele te restaura, ele te fortalece. Oh, tome posse. Cai ao meu redor e teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, e és a esperança pra mim. E quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, e encontro abrigo em ti. Segura-me e segura em minhas mãos.
conosco. Conosco está o braço de Deus. Essa notícia não tem a última palavra. Essa notícia que te abalou, que te entristeceu, ela não tem a última palavra. Deus sempre terá a palavra final. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te abençoar e declarar que a glória de Deus, a graça de Deus é sobre a sua vida. Existe um homem na Bíblia muito famoso. Esse homem enfrentou várias tempestades. Em um dado momento na sua vida ele fala: Pai, afasta de mim essa tempestade, esse espinho que tanto me atormenta. E Deus diz a ele: Paulo, meu filho, a minha graça te é suficiente na tempestade. A minha graça te sustenta na tempestade. O meu favor te supre na tempestade. Não permita que pensamentos negativos permaneçam. Persevere em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus é maior. Aleluia. Glória a Deus. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Ó morte, onde está a sua vitória? Jesus ressuscitou. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque aquilo que eu recebi do Senhor Jesus eu vos transmito. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão, ele o partiu, ele consagrou e abençoou, ele deu aos seus discípulos e disse: comam, este é o meu corpo, que é oferecido por vós. E depois que eles comeram o pão, Jesus pegou o cálice, ele abençoou, consagrou e disse: tomam, esse é o cálice da nova aliança, da aliança que eu faço com vocês. E este vinho simboliza o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz, por você e por mim. Eles então tomaram do cálice e beberam. Eu gostaria que você agora pegasse aí o suco de uva e o pão. Pegue agora e levante da maneira que eu vou fazer aqui. Nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, consagramos esses elementos que estão aqui e esses elementos que estão com os teus filhos nas suas casas. Consagramos e abençoamos eles em nome de Jesus Cristo. E declaramos que ao beber desse cálice, ao comer desse pão, estamos anunciando a vinda de Cristo. Estamos renovando a nossa aliança com Jesus Cristo. Estamos recebendo a saúde que há no nosso Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Que ao beber desse cálice e comer desse pão, haja proteção em nós, em nome de Jesus. Amém. Então você agora, espera aí, que nós vamos distribuir aqui os elementos para os membros aqui do ministério. Os elementos já foram consagrados, os elementos já foram abençoados, em nome de Jesus. Possivelmente você não está com esses cálices que nós estamos aqui. Aleluia. Amém. Segura o seu pão. Mais uma vez nós o abençoamos.
e declaramos que o pão vivo que desceu do céu, que se ofereceu na cruz por você e por mim, Ele te abençoa. Como o pão, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Agora, nós vamos abrir aqui o cálice. Você está com seu cálice aí? Isso é bênção. Jesus está voltando. Estamos anunciando a volta do Messias. Esse sangue é remissão dos nossos pecados. E por isso, beba agora do cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Antes de nós finalizarmos, eu quero orar com você pelos seus alvos. Estamos em um momento de jejum e de oração. 21 dias, aonde nós separamos para jejuar e buscar Deus, pela nossa nação, pela nossa cidade, por proteção, pela nossa família, pela igreja, pelos nossos alvos. Amém? Quais são os seus alvos aí? Pai, eu oro, Senhor Deus, pelos alvos do seu povo. Nós nos unimos em oração, Pai, e chamamos os seus milagres agora. Oramos por aquelas pessoas desviadas, para que elas voltem para Jesus. Oramos por aqueles que ainda não se encontraram contigo, para que essas pessoas venham se converter, venham nascer de novo, sendo transformadas. Todos os nomes que estão nessa casa, através de um ato profético, nós liberamos palavra de salvação, de cura, de libertação. Oramos pelos pastores dessa nação, que o Senhor guarde todos, cobre e protege os pastores e as suas famílias. Oramos pelo presidente dessa nação, que o Senhor Deus dê a ele sabedoria, para que ele venha, Deus, governar essa nação. Oramos pelas autoridades do Brasil, que haja temor no coração deles, Pai. Oramos por Frutal, para que o Senhor Deus tenha misericórdia desta cidade, perdoa os pecados desta cidade. Oramos, Pai, por cada membro dessa igreja, abençoamos a família de cada um deles. Oramos pelos nossos lares e abençoamos. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo da sua provisão, do seu cuidado e da sua bênção. Que a graça do eterno Deus, o amor de Jesus o Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.